A paz, amados irmãos, a paz, amadas. Estamos aqui para a segunda parte do estudo que nós aqui estamos falando a respeito das verdadeiras narrativas e dos conteúdos dos livros bíblicos, ou seja, daquilo que verdadeiramente era para ser falado, apregoado, ensinado dentro das igrejas hoje, mas lamentavelmente não se fala. E são 66 livros. Na primeira parte eu trouxe aqui um estudo a respeito de 11 livros, de Gênesis até o livro de 1 Reis. E só no primeiro deu 46 minutos. E eu quero acreditar que, por ser muitos livros, daria aí uma faixa mais ou menos de 4 horas de estudo ou até mais. Beirando aí cerca de 5 horas de estudo. E diretamente seria muita coisa mesmo. Então eu resolvi fazer algumas inserções de 45 minutos cada uma. Então a cada 45 minutos eu vou estar passando um estudo de alguns livros. Então eu quero acreditar que daria aí mais ou menos cerca de... Daria não, com certeza. 66 dividido por 6 dá 11. Como o primeiro foi 11, o primeiro estudo foi 11 livros, eu quero acreditar que o segundo estudo também haverá de ser 11 livros. Eu vou fazer por onde está fazendo isso. Tá bom? Então, como no primeiro estudo, na primeira inserção, eu parei no livro de 1 Reis, vamos retornar para o nosso estudo. O livro de 2 Reis é um livro cujo autor, ele é incerto, ninguém sabe quem foi o autor na verdade. Alguns baseiam-se que possivelmente tenha sido o profeta Jeremias ou alguns outros profetas. Eu quero acreditar no que o pensamento, a visão dos historiadores, seja de, se não for de Jeremias, desses outros profetas, possivelmente os profetas pequenos, E o livro de 2 Reis, ele é um livro que ele mostra a incapacidade do homem de governar a si mesmo e o mundo. E volto a dizer, a própria palavra de Deus, ela diz que maldito o homem que confia no homem. Lá atrás, houve dois momentos em que o mundo ele esteve diretamente sobre o governo de Deus. Lá no Éden e no período de Samuel. Lá no Éden, quando o pecado ainda não tinha sido introduzido na face da terra, onde ali havia 2 seres humanos, no qual ambos foram criados pelas mãos de Deus. Adão feito do barro e Eva feita da sua costela. E eles estavam nus, porém, pelo pecado não ter sido introduzido ainda na terra, eles não sabiam nem o significado da palavra estar nu. Eles não viam a sua nudez, eles não se envergonhavam com a sua nudez e nem tampouco tinham vergonha diante de Deus, até porque a palavra de Deus ela diz que Deus todas as tardes vinha e dialogava com Adão. A partir do momento que eles comem do fruto proibido, a sua nudez ela é descoberta, Os olhos do homem, os olhos da mulher começam a enxergar não mais a santidade, porém o pecado, o erro, a desobediência. E o governo de Deus ali sobre aquele casal, sobre Adão, sobre Eva, já não existe mais. Deus os tira daquele lugar santo, ou seja, do paraíso Éden, paraíso chamado Éden, e os lança fora do paraíso. Com o passar do tempo, Deus levanta um homem, um sacerdote chamado Samuel, um profeta, um sacerdote, o último juiz de Israel.
e coloca sobre ele o governo dele próprio, ou seja, de Deus. Samuel, ele era o intermediador entre Deus e os homens. Aquilo que Deus mandava fazer, Deus falava com Samuel, Samuel ia e passava para o homem. Era o governo de Deus na terra através de um sacerdote, através da vida de um juiz, através da vida de um profeta. Onde ali Samuel, ele exercia 3 princípios, 3 funções. Ele profetizava, ele apacentava e ele julgava. Ele profetizava como profeta, ele apacentava, ele administrava como sacerdote e ele julgava como juiz. Só que o povo também já não quis mais, através da vida de Samuel, o governo de Deus. E pede a Samuel que se levantasse um rei, onde eles poderiam ouvir da boca do próprio rei as suas ordenanças. Não da boca de um intermediador à vontade de Deus. Por isso que aqui diz que o livro de 2 Reis fala sobre a incapacidade do homem de governar a si próprio e ao mundo, porque a partir do momento que o homem pede um rei, que um rei é introduzido, um rei homem, né? Não sendo Deus, um rei homem, ele é introduzido para governar. Meu Deus, só quem teve a perder foi o homem, porque mesmo na terra prometida, mesmo em Israel, o povo voltou a ser escravizado, porque ele ficou embaixo de jugo humano. Enquanto na mão de Deus, enquanto no governo de Deus, ele não teve jugo, pelo contrário, teve fardo, teve bênção, teve benevolência, teve misericórdia, teve perdão. E sobre a vida de Saul, não teve nada disso. Os reis de Israel e Judá abandonaram Deus e desviaram seus cidadãos. Vejamos, a partir do momento que o governo vai para a mão do homem, o homem não passa para o homem aquilo que é correto. Aí começa a ser o errado é certo e o certo é errado. O Senhor enviou muitos profetas para alertar o seu povo, mas este povo recusou ouvir os profetas que Deus enviava. Mesmo depois de Deus ter dado ordem, orientado a Samuel, para que ele levantasse um rei para dirigir o povo, a misericórdia de Deus é tão grande para com nossas vidas. O favor de Deus ele é tão grande para com nossas vidas, que mesmo assim, de tempos em tempos, Deus levantava um homem, um profeta, um sacerdote, alguém, um líder espiritual, no qual Deus viesse ter intimidade. Deus levantava esse homem para falar dele, para Deus usar a boca deste homem para falar dele próprio para a sua criação. E as pessoas, o povo, não dava ouvido a esses homens levantados por Deus. Por fim, os reinos de Israel e Judá desmoronaram e seus cidadãos foram todos levados cativos. Ou seja, um povo não subsistiu na pedra de esquina chamada Jesus Cristo, o próprio Deus. Apesar que lá naquela época de 2 Reis, Jesus Cristo ainda nem era falado. Mas como ele é o próprio Deus, até porque lá em Gênesis ele estava com Deus na criação de todas as coisas. Não é? No livro de João fala o quê? Que o verbo estava no início. E o verbo era com Deus. E quem é o verbo? É Cristo. Então, um reino que não está firmado em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, ele desmorona. Um povo, uma cidade, uma nação que não está ali nas leis de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, obedecendo a Deus, a tendência era desmoronar. Foi isso que aconteceu com Israel. E com isso, o povo é levado ao cativeiro. Qual o propósito desse livro? É fazer um contraste entre a vida dos reis justos e dos injustos ao longo da nossa história.
de Israel e Judá e demonstrar as consequências da idolatria e do pecado e a perversidade. Ou seja, veja bem, já lá atrás, no livro de 1 Reis e no livro de 2 Reis, Deus nos dá autoridade, Deus nos permite, isso é permissão de Deus, falar, alertar ao povo a respeito dos líderes bons e dos líderes maus, dos líderes justos e dos líderes injustos. Veja bem, aqui fala sobre os reis justos e os reis injustos. Hoje nós não vivemos sobre uma monarquia. Hoje nós vivemos sobre o presidencialismo. Já houve época em que a nossa nação vivia sobre monarquia. Hoje nós não vivemos. Hoje nós vivemos sobre o presidencialismo. Então não vamos falar sobre os presidentes. Vamos falar sobre sacerdotes, sobre líderes espirituais. Deus me dá autoridade. Te dá, se tu for um bom sacerdote, se tu for um líder justo, Deus te dá autoridade para alertar o povo de Deus sobre os sacerdotes maus, os sacerdotes injustos, os líderes maus e os líderes injustos. É isso que era para ser colocado quando se abrisse o livro de 1 Reis e se abrisse o livro de 2 Reis. Era isso que haveria ter que ser ensinado. Mas ninguém faz isso. Qual é o tema? Falando sobre idolatria, o tempo, reis bons e maus, a ascensão do movimento profético, o pecado e suas consequências. Para cada livro, Deus dá um grau de ensinamento. Só que nos dias de hoje, qualquer livro que se abra, só se fala de prosperidade. Quando não é isso que Deus manda nós ensinarmos. Se você viu a primeira parte do ensinamento a respeito das colocações do livro, desde Gênesis até a 1 Reis, que foi a primeira parte, você vai ver que não foi isso que Deus nos mandou falar a respeito de cada livro que nós viéssemos abrir, cada capítulo ou cada versículo. Só que hoje deturparam a palavra de Deus. O livro de 1 Crônicas, ele foi escrito por Esdras. E esse livro enfatiza o significado espiritual do reinado justo de Davi. Por intermédio dos descendentes de Davi, viria o Messias, Jesus Cristo, cujo trono e reino serão estabelecidos para sempre. Veja bem, independente dos erros de Davi, independente dos percalços de Davi, independente das limitações, fragilidades, dos pecados de Davi, das desobediências de Davi, mas a palavra de Deus, ela diz que Davi era segundo o coração de Deus. E Davi, ele tinha algo a seu favor. Ele dizia que Deus poderia fazer tudo com ele, que só não tirasse dele o Espírito Santo. Porque ele sabia que o pecado que possivelmente, possivelmente eu quero acreditar que ele sabia que o único pecado que não teria e não tem até hoje, nunca haverá de ter perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Podemos até falar mal do Senhor, podemos até falar mal de Cristo, mas que não falemos mal do Espírito Santo. Que não o coloquemos de lado. Que não venhamos a querer não andar com Ele, não obedecer a Ele, não receber dEle uma orientação, uma direção.
Davi sabia disso. Um dia Davi, ele pecou. Natã foi até ele e contou uma história a respeito do pecado de Davi, mas não dizendo diretamente que era Davi que era o personagem central daquela história. E ele pergunta a Davi que se ele tivesse, o que ele faria com esse homem. E Davi falou que pesaria a mão dele sobre esse homem e tal. E Natã fala para Davi, Davi, esse homem é você. E Natã fala para Davi, olha, você tem aí 3 escolhas. Tem aí três coisas que Deus pode fazer pelo teu erro, pelo teu pecado. Tu escolhe aí. Qual é a severidade de Deus para com a tua vida? E Davi falou, que eu caia na mão de Deus. Olha só. Seria Deus trazer uma praga sobre a terra, destruir a terra, sobre o povo ou sobre Davi. Davi dependia da terra para comer e o seu povo. Davi viu que o povo não tinha culpa do seu pecado, do seu erro. Então ele escolheu ele pagar o preço. Por quê? Porque ele sabe, e ele sabia, que Deus é misericordioso. Que mesmo que Deus pesasse a mão dele sobre a vida de Davi, haveria de chegar um momento que Deus haveria de tirar a mão pesada. Mas se Davi tivesse pecado contra o Espírito Santo, meu Deus, Deus jamais perdoaria Davi. Propósito: unir o povo de Deus, delinear as raízes do rei Davi, das 12 tribos e ensinar que a genuína adoração deve ser o centro da vida espiritual, individual de cada um e nacional. Olha só, quando eu e você, quando nós que somos responsáveis em pregar o Evangelho de Cristo, quando nós abrimos no livro de 1 Crônicas, o que nós ensinamos? Você viu o que nós, quando a gente abre esse livro, o que nós temos que fazer com o conteúdo desse livro, passar para as pessoas que nos ouvem? Temos passado isso? Meu Deus do céu. Temos que ensinar a adoração a Deus através desse livro. Temos que enfatizar sobre a espiritualidade. É o único momento em que Deus fala sobre individualidade. É na adoração. Porque eu tenho que ter a minha individualidade de adoração para com Deus. Eu tenho que ter o meu jeito de adorar a Deus. Eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. É isso que está querendo dizer aqui o livro de 1 Crônicas. É isso que tem que ser ensinado isso que tem que ser ensinado e buscado quando nós abrimos esse livro para pregar, para ensinar. É isso que nós temos que passar para quem nos ouve. Tema: a história de Israel como povo escolhido de Deus, as conquistas do rei Davi, verdadeira adoração, o templo e os sacerdotes. As conquistas de Davi. Vejamos, por que Davi foi um homem conquistador? Porque ele não pedia a derrota dos seus adversários. Ele
não barganhava com Deus. Ele não pensava nas vitórias. Ele não dedicava suas vitórias a ele próprio. E ele só ia quando Deus mandava ele ir. E primordial, ele era um adorador. Por isso Davi foi um homem conquistador. Ele teve Saul nas suas mãos para matá-lo e não o matou. Ele esperou o tempo de Deus dar vitória a ele. Não foi Davi que derrotou Saul. Saul tirou a sua própria vida. Olha só, gente. Não foi Davi que derrotou Saul. Foi Saul que, através do suicídio, deu a vitória a Davi. Porque Davi não pelejou contra Saul. Vocês estão entendendo? Olha quanta coisa nós podemos ensinar. Olha quantas coisas nós podemos passar para quem nos ouve quando nós abrimos o livro de 1 Crônicas. Mas aí quando se abre esse livro, o que que o homem fala? Meu Deus, prosperidade, bênção, vitória, conquistas e essas pragas dessas campanhas. Segunda Crônicas, o autor, também Esdras, o sacerdote, a ênfase em 2 Crônicas está no reino do sul, Judá, e nos descendentes de Davi. Aqui 5 incríveis reis foram usados por Deus para trazer períodos de avivamento, renovo e reforma para a terra. Veja bem, 1 Crônicas fala sobre adoração pessoal, fala sobre unir o povo, delinear as raízes do rei Davi, da 12 tribos e ensinar que a genuína adoração deve ser o centro da vida individual de cada um e nacional. E fala também que a história de Israel como povo escolhido de Deus, as conquistas do rei Davi, verdadeira adoração, o templo e os sacerdotes. E também falar um pouco da vida do Messias, porque Davi, ele é o início da vinda de Cristo. Não é? E que em 2 Crônicas? Falar sobre avivamento. Mas é um avivamento com ordem e com decência. Não é um avivamento de bagunça. Não é um avivamento de alarde. Não é um avivamento bizarro. Não é um avivamento de loucura. É um avivamento santificado. Propósito: unir a nação em verdadeira adoração a Deus, mostrando as recompensas da fidelidade e as consequências do pecado. Veja bem, desde Gênesis, vem falando sobre pecado, consequência da não obediência a Deus e sobre fidelidade. E aqui, unir a nação a uma verdadeira adoração. Hoje só se prega sobre individualismo, quando o Senhor nos fala para nós estarmos unidos num corpo para adorá-lo.
temas, recompensas pela fidelidade, consequências do pecado, o tempo, a reforma e colapso nacional e sobre a restauração. Sobre essas coisas que nós temos que falar quando abrimos o livro de 2 Crônicas. Mas os homens hoje não fazem isso. Livro de Esdras. Autor, sacerdote Esdras, que o livro leva o seu próprio nome. Esdras registra os relatos acerca dos dois retornos da Babilônia. Esse livro começa onde 2 Crônicas terminou, mostrando como Deus cumpriu sua promessa de libertar seu povo após 70 anos de exílio e cativeiro. 70 anos, mais de meio século sobre exílio, fora da sua nação. Um dia o povo estava no Egito, Deus trouxe para o seu lugar de origem. Devido à desobediência, o Senhor permite que eles sejam tirados do seu lugar de origem e ir para uma outra nação, voltando à escravidão. Quando é que nós vamos entender que Deus só quer o meu melhor, o teu melhor, o nosso melhor? Quando é que nós vamos entender que o melhor de Deus só haverá de nos alcançar quando nós formos fiéis a esta palavra? Não é fiel ao homem, não. É fiel a Deus. Porque quando eu sou fiel a Deus, eu tenho discernimento do Espírito e passo a ser fiel ao meu líder. Mas nem sempre que eu sou fiel ao meu líder, eu sou fiel a Deus. Porque primeiro tudo é para Deus, depois para o homem. Propósito desse livro, mostrar a fidelidade, mais uma vez, a fidelidade. Mostrar a fidelidade de Deus em devolver ao seu povo a sua terra. Tema, o retorno dos exilados, reconstrução do templo, fidelidade à lei de Moisés. Veja bem, o povo só recebeu a sua terra de volta depois que o templo foi reconstruído e os muros foram reerguidos. E o povo aceitou ouvir a palavra de Deus, ou seja, a lei. Que a Bíblia relata que tanto Neemias como Esdras ali ensinavam a lei diariamente. E o povo passou a aceitar. Neemias, autor, também o sacerdote Esdras. Porém, alguns estudiosos acham também que existe uma coparticipação de Neemias. O livro de Neemias é uma maravilhosa história de como lidar com a oposição e o desânimo quando você está buscando servir ao Senhor. Desânimo. Quem que hoje não está desanimado? Quem que não está? Neemias era um copeiro do rei da Pérsia. Após ouvir sobre o perigo em que se encontrava a cidade de Jerusalém, ele retornou para lá e, apesar da oposição local, concluiu a reconstrução dos muros e portões da cidade em 52 dias. Hoje só se fala, além dessas malditas prosperidades, bênçãos, conquistas, vitórias e essas campanhas, hoje só se fala de facilidade. É a teologia da facilidade, que tudo é fácil. Não, nada é fácil. Existe algo chamado oposição. Aqueles que não querem que você seja bem-sucedido, que você chegue aonde
Deus quer te colocar, não aonde você quer chegar. Porque nem sempre aonde você quer chegar é onde Deus quer te colocar. Porque a Bíblia mesmo fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus quer te colocar em determinado lugar, mas só que você quer chegar em outro lugar. Não! Deus nunca vai permitir que você chegue onde você quer chegar. Ele vai te colocar onde Ele quer que você chegue. E Deus colocou no coração de Neemias retornar à sua cidade, para reconstruir os muros, e com a ajuda de Esdras, o sacerdote, reconstruir os templos. Só que, chegando lá, ele encontrou oponentes, ele encontrou uma oposição, pessoas que não aceitavam que ele e Esdras estariam a fazer. Mas ele também, chegando lá, encontrou pessoas que se aliaram a eles para começar a grande obra. E ali restauraram a cidade, os muros, os portões, o templo. E depois de tudo, em 52 dias, ter sido restaurado, Deus fez grandes coisas. E o povo creu, porque a Bíblia relata que diariamente, tanto Neemias como Esdras ensinavam o povo a lei. Temas: o retorno dos exilados, reconstrução do templo, fidelidade à lei de Moisés. A lei, regras, determinações. Perdão, eu falei sobre Esdras aqui. Propósito do livro de Neemias, perdão, tá? Registrar em crônicas o retorno dos exilados para Jerusalém e a reconstrução dos muros da mesma e encorajar o povo a permanecer fiel às leis de Deus. Olha só. Olha o que Neemias e o sacerdote Esdras ensinavam o povo. Não falava de prosperidade, não falava de vitória, não falava de bênção, nem de conquista, nem fazia campanha. Olha só o que Neemias e o sacerdote ensinavam ao povo: a eles serem fiel a Deus, a eles serem fiéis à lei de Deus. Era isso que Neemias e Esdras ensinavam. Está vendo? E o que se ensina hoje dentro da igreja, quando se abre o livro de Neemias? O que o homem vai falar? O que o homem vai pregar? Se tornou um círculo vicioso hoje dentro da igreja, só se falar de prosperidade. Essa praga, essa maldição, teologia da prosperidade, isso é uma maldição. Temas, visão, liderança, oração, veja bem, arrependimento e avivamento. Volto a dizer, um avivamento santo, sem bagunça, sem algazarra, sem loucura, sem arbitrariedade. Esther. Quem é o autor do livro de Esther? Os estudiosos acreditam que possivelmente tenha sido Mardoqueu. Embora alguns também sugerem que tenha sido possivelmente também tanto o sacerdote Esdras como Neemias. Está sobre essas três pessoas. Mardoqueu é um personagem do livro de Esther. Já Neemias e Esdras não o é, mas Mardoqueu assim o é. E o livro de Esther mostra a providência de Deus trabalhando de forma profunda. É o único livro da Bíblia que não tem o nome
de Deus, nem de Cristo. Porém, foi inspirado também pelo Espírito Santo de Deus. Mas mostra aqui algo tremendo da parte de Deus. Porque uma escrava, ela se torna rainha e liberta um povo. Algo tremendo. Quando um nobre da Pérsia planejava matar os judeus, Ester, que era uma judia, porém a rainha intercedeu por seu povo sobre grande risco pessoal. Por ela ser uma judia, por ela ser uma escrava, na concepção humana, ela nunca chegaria à realeza. Ela nunca chegaria a sentar no trono ao lado do rei Assuero. Nunca! Mas Deus foi abrindo os caminhos para aquela mulher. E Deus libertou o seu próprio povo através da vida de uma mulher. Propósito: demonstrar a soberania de Deus e o seu amor pelo seu povo. Tema: soberania de Deus, lealdade ao judaísmo. Jó, autor. A tradição judaica considera, olha só, considera possivelmente Moisés como autor do livro de Jó. Mas outros sugerem o próprio Jó como autor. Veja bem, né? Porque Moisés, Jó, praticamente na metade do Antigo Testamento, como pode Jó ter sido escrito por Moisés? É porque a Bíblia, ela não está em ordem correta. Ela não está em ordem correta. Tá bom? O livro de Jó aborda uma das perguntas mais frequentes da vida. Por que Deus permite o sofrimento? Apesar do fato de Jó ter perdido tudo, sofrido intensamente e duvidado de Deus, ele permaneceu fiel ao Senhor e no final o Altíssimo o abençoou grandemente. É um ponto de interrogação. Como pode um homem duvidar e ser fiel? Lá no livro de Apocalipse, uma das cartas à igreja da Ásia, o apóstolo João fala, relata, ele narra, que a uma das igrejas da Ásia, ele fala, mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Tem igreja, tem pessoa, porque na verdade a verdadeira igreja somos nós. Tem pessoas que, mesmo na sua fraqueza, mesmo fraco, mesmo aos olhos humanos, a pessoa fala, ih, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Mas a pessoa nunca deixa de ser fiel a Deus. Ela pode até achar que Deus já não é mais com ela, mas ela procura sempre ser com Deus. Ela pode até pensar, Deus não é comigo mais, mas mesmo que Ele não seja comigo, eu vou ser com Ele. E foi isso que aconteceu com Jó. Diante de tudo que aquele homem perdeu, lógico, ele pensou, eu não fiz nada para ter toda essa perda. Perdi meus filhos, perdi tudo que eu tinha. Só me sobrou essa mulher abençoada e esses 3 amigos que pegam no meu pé diariamente. Automaticamente Deus já não é mais comigo, mas eu também não irei largá-lo. Mesmo que Ele não queira mais saber de mim, eu o quero dessa forma, eu o quero de qualquer maneira. E diante disso, é aqui que Deus prova a fidelidade do homem. Perdeu tudo,
Ele até duvidou que Deus não era com ele, porém ele não negou a Deus. Duvidar que Deus é contigo é uma coisa, agora você negá-lo é outra. Ele até entendeu, perdi tudo, Deus não é mais comigo, mas também eu não vou negar ele não. Vou morrer com essa dúvida, mas eu não vou negá-lo. E como a Bíblia diz que Deus é aquele que sonda a mente e o coração, viu que Jó jamais haveria de negá-lo. Por isso, o abençoou. Propósito: demonstrar a soberania de Deus e abordar o problema do sofrimento. Tema: sofrimento inocente. Soberania de Deus, bondade de Deus, arrogância humana. Sofrimento inocente. Jó não sabia por que estava acontecendo tudo aquilo com ele, mas era plano de Deus na vida de Jó. Porque lá na frente, Deus multiplicou tudo na vida de Jó. Coisa linda. Sofrimento inocente, Jó não sabia o porquê daquilo tudo. Mas ele também foi um pouco arrogante. Olha que coisa linda. O livro de Jó tem que ser falado sobre isso. Mas aí vão se falar, lá na frente Deus vai te dar tudo em dobro, e bereré, e bababá. Não é isso que esse livro aborda. Não é isso. Olha, meus amados, vamos para o livro de Salmos. Autor tem inúmeros: Davi, Asaf, os filhos de Corá, Salomão, Emã, Etã e o próprio Moisés. Salmos contém uma variedade de assuntos que abrange todas as áreas da vida. O tema central, no entanto, é adoração e louvor ao soberano e amoroso Deus. Além de ser uma fonte de consolo e adoração, os salmos estão repletos de profecias sobre Jesus Cristo. Veja bem, o livro de Salmos fala sobre o que? Louvor é adoração, nada além disso. Louvor é adoração. Então, quando você, líder, quando você, sacerdote, abrir o livro de Salmo para pregar, para ensinar, ensine o povo a louvar e adorar, nada além disso. Amém? Propósito: oferecer poesia para a expressão de adoração, louvor e confissão a Deus. Tema: adoração, perdão, gratidão, confiança, reverência a Deus e admiração à sua criação. Volto a dizer, você sacerdote, você líder, quando abrir o livro de Salmo, do capítulo 1, do Salmo 1 ao Salmo 150, só fale de dois assuntos. Ensine a tua igreja a louvar a Deus e a adorar a Deus. Nada além disso. Vou estar parando aqui, vou estar abrindo uma terceira inserção, porque já estamos indo para 45 minutos. Vou estar abrindo uma terceira inserção e vou começar do livro de Provérbios. Não deixe de ver. É muito bom para o teu crescimento. É muito bom para o meu crescimento. É muito bom para o nosso crescimento. Porque nem eu sei daquilo que eu começo a falar. Porque eu não sou máquina. A palavra de Deus, ela diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando nós ensinamos o Evangelho de Cristo, a espada primeiro corta para quem está falando. Deus está falando primeiro comigo, para depois falar para você que está me ouvindo e está me vendo. Amém? Então Deus está falando com todos nós. Comigo, contigo, conosco. Amém? Então não deixe, porque nem eu sei o que o Senhor haverá de falar através da minha boca na terceira inserção. Então não deixe de ouvir. Amém? Que Jesus abençoe a vossa vida. Fique com Deus.